Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Esse culto é transmitido pela Igreja do Portão, pelo distrito de Cotia, e é um prazer imenso poder entrar agora dentro da sua casa e junto contigo celebrar, cantar, louvar ao nome do Senhor. E eu convido você para que participe conosco, para que possa compartilhar o link da transmissão com seus amigos, com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas, tocadas, né? Para que o Espírito Santo também possa falar no coração delas. E eu convido você agora para abrir a palavra do Senhor com um texto, para que nós possamos dar início ao culto de domingo. Hoje é dia 16 de agosto e essa transmissão vai chegar até você em algum momento, e eu desejo muito que você seja abençoado e impactado com essa transmissão. O texto para a abertura está no Salmo 118 e o verso número 1, que nos diz assim, Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, a sua bondade é para sempre. Olha que notícia maravilhosa. O Senhor nos convida para louvar, e louvar com alegria. Então, eu convido você para que nesse momento, com um clamor de alegria, com o coração alegre, possa louvar ao nome do Senhor. Cante conosco. Teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor, vem como sol.
dos dois irei servir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e
por pecados me tornei intocável. Impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar no manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar no manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me Boa noite, tudo bem com vocês, meus amigos e irmãos? Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. Vamos falar sobre escolhas de uma vida. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabrício, sou obreiro bíblico da Associação Paulistana e trabalho aqui no distrito de Cotia com o pastor Jairo. É um prazer estar com vocês. Escolhas de uma vida e suas consequências. As escrituras, muitos de seus textos relatam histórias e exemplos que mudaram vidas, né? E nós podemos basear-nos nessas vidas desses patriarcas, né? Deus escolheu te amar e Jesus escolheu dar sua vida para te salvar. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Não devemos reclamar da nossa situação, nossas vidas hoje. Por quê? O que somos hoje é fruto do a escolha do nosso passado, né? E que iremos fazer hoje, as escolhas que iremos fazer, irá determinar o que? O nosso futuro, né? Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos curvar nossas frontes para pedir a presença do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos agora abrirmos a vossa santa palavra, que o Espírito Santo fale por nós, que o Espírito Santo que essa mensagem seja incutida em nossas mentes e corações, para que possamos entendê-la, qual a vontade sobre nossas vidas. As bênçãos te pedimos, por Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, nos deter no livro de Daniel, capítulo 5. Aqui a história de Belsazzar. Belsazzar teve toda a oportunidade da vida de fazer a escolha correta, mas ele seguiu o caminho errado, né? Belsazzar era filho de Nabonido e Nitócris, filha de Nabucodonosor, véu dedicado ao deus Baal, né? Vamos entrar no capítulo 5, aqui a escritura na parede. Aqui nos fala, o versículo número 1. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Naquela época era costumeiro, né? Grandes festas com um número elevado de pessoas. E versículo 2, enquanto Belsazzar bebia,
e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Vou fazer um parêntese aqui. Belsazar não era neto de Nabucodonosor, não era filho, desculpa, ele era neto de Nabucodonosor, porque no idioma semita, aqui diz assim, os povos arameus, babilônios, sírios, hebreus, fenícios e caldeus, o pai biológico representava o quê? Todos representavam o antepassado, né? E Belsazar misturou o sagrado com o profano. Ele queria mostrar que era maior que Deus. Será que em nossas vidas, muitas vezes nós estamos fazendo o mesmo? Contrariando a vontade de Deus, não estudando a sua palavra, não praticando a sua palavra, como diz a Escritura, né? E Belsazar, ele tinha conhecimento de tudo que se passava no palácio, né? Em Babilônia. Porque ele sabia da história do seu avô, Nabucodonosor. Mas ele preferia o quê? Seguir o caminho contrário, né? E a história nos mostra que quando não andamos nos caminhos de Deus, o momento de maior prazer pode ser um momento de maior ruína, né? E do lado de fora, ele não se deteve, que lá estava o quê? O exército de Ciro com soldados persas cercando a cidade. Versículo 4, aqui capítulo 5 de Daniel. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Interessante que aqui 5 elementos correspondem à estátua o quê? Do sonho de Nabucodonosor, né? Aqui no versículo 5, vamos entender como que aconteceu essa história. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Imagine você sozinho na sua casa à noite e dedos na parede escrevendo. Qual seria a sua reação? Seria a reação o quê? De medo, né? Com certeza seria a reação de medo. Mas a reação de Belsazar foi reação de culpa. Porque ele sabia de toda a história que havia passado com seu avô, mas ele afrontava a Deus. E Belsazar cometeu, aqui no versículo 7, né, diz, cometeu o mesmo erro de seu avô, chamando os astrólogos e sábios do reino, mas estes nada podiam fazer. Versículo 10, a rainha falou a ele para trazer Daniel, que conhecia a interpretação dos sonhos e enigmas. E Daniel, interessante, tinha mais de 80 anos. Daniel foi levado cativo para a Babilônia com 15 anos de idade. Imagine nós sermos levados para uma terra distante, nosso nome ser trocado, não podemos adorar o nosso Deus e ter um povo idólatra ao nosso redor. Imagine a situação de Daniel. Mas Daniel foi íntegro com Deus em todo o tempo. Em nenhum momento ele vacilou. Não encontramos nenhum momento na Bíblia que diz que ele não foi íntegro, né, com Deus. No versículo 16 diz assim, novamente, a ousadia e orgulho de Belsazar falou a Daniel, duvidando dele. Se puderes ler esta escritura e sua interpretação. Ofereceu a Daniel o quê? Somente aquilo que estava no seu coração, coisas materiais. Ele ofereceu uma cadeira de ouro ao pescoço, vestido de púrpura, e seria terceiro no reino, né? O que será que eu tenho oferecido? Quando encontro pessoas famintas, desejosas de saber da palavra de Deus, o que eu tenho oferecido para essas pessoas, né? Existe uma frase popular que diz assim: o coração está cheio, muitas dúvidas que temos no nosso coração e não acabamos falando exatamente por quê? Porque eu não busco e não conhecer a palavra de Deus. Aqui, em Mateus 7,20, irmãos, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. O versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Daniel falou ao rei que por sua desobediência e pela sua afronta a Deus, deu uma sentença a ele. Qual foi a sentença no versículo 23? Mene, Tekel, Pérez. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pérez, pesado foste na balança e achado em falta. E dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas.
Se nós formos em Jeremias 8:20, tem um versículo muito triste. Já pensou você passar anos numa igreja, você professar a sua fé, e ao lermos Jeremias 8:20 diz: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Terrível, né? Vamos lá para Jeremias 25:12 para ver como foi a destruição de Babilônia. Lá no capítulo 25, versículo 12, diz: acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos do cativeiro de Babilônia, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas, né? Em Isaías 45:2, a palavra de Deus nos diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? A Ciro. Ciro foi um imperador persa que reinou no ano 500 a.C. 200 anos antes de ele nascer, foi feita essa profecia. E diz aqui: para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Versículo 2: eu irei adiante de ti. Eu quem? Cristo, né? Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Os muros de Babilônia eram invulneráveis. Imaginemos o seguinte: a Babilônia tinha muros 120 metros de altura por 30 metros de largura. E o rio Eufrates, que circundava a cidade, eles plantavam tudo ao redor do rio. Então eles tinham provisões para ficarem cercados por algum exército durante anos. E o que Ciro fez? No mês de outubro, mês de outono, as águas estavam mais baixas. Ciro fez um grande fosso, desviando o curso das águas. Assim os soldados persas penetraram por debaixo dos muros e as águas batiam pelo joelho. Interessante, no versículo, aqui em Isaías 45:1-2, diz o quê? Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E as portas estavam semi-abertas. Será que é coincidência? Para Deus não existe coincidência, existe propósito, né? E naquela mesma noite, no versículo 30, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. Babilônia foi destruída no ano 539 a.C. E Deus respeitou a escolha de Belsazar, como respeita a nossa escolha, né? E temos aqui um versículo que eu gostaria de ler, irmãos, para nós acompanharmos também. Tiago 4:14. O que diz para nós aqui? Vós não sabeis o que sucederá amanhã? O que é a vossa vida? Sois como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Qual que é a síntese e o resumo das nossas vidas? O passado não podemos reviver. O presente é somente o agora. Há minutos atrás comecei a falar, já é passado. E o futuro é uma perspectiva apenas, né? Eu gostaria de contar rapidamente um testemunho de uma pessoa onde eu fiz um evangelismo. Não sei se vocês já ouviram falar na represa Billings, Parque Doroteia. Isso foi no ano de 2017, meados de junho, julho de 2017. Essa aqui é uma ficha de batismo, né? A qual preenchemos. E no caso aqui, o nome desse rapaz é Marcos. A situação dele era um rebatismo, né? Quando nós obreiros estamos no distrito, pegamos contatos, né, com os irmãos de pessoas afastadas da igreja, que esse era o caso do Marcos. Marcos, ele passou praticamente bom tempo da sua vida nessa igreja, que é a igreja adventista lá no Parque Doroteia, praticamente desde a infância. Mas por questões que o inimigo conseguiu tirá-lo da igreja, né? Ele afastou-se, ele foi diácono, pregava na igreja, tinha atividades e acabou afastando-se por razões que talvez sejam até desconhecidas, né? Da própria família dele. E uma família cristã, uma família bem conceituada. E não era problemas financeiros, não seria isso também. Marcos, com 2 filhas, separado, eu conheci e disse para ele o seguinte: eu gostaria de marcar uma visita com você. É possível nós marcarmos para tal sábado? Aí marcamos, só que aconteceu o seguinte: ele me deixou esperando 3 horas.
A mãe dele falando, Marcos, ligando, Marcos, você não vai vir? O Fabrício está aqui te esperando. Ele não chegava. Eu já estava quase saindo. Estava com o irmão desse distrito, né? E toda a família reunida. Estava quase indo embora, que tinha outros compromissos, estudos bíblicos, visitas, né? E o Marcos chegou. Quando o Marcos chegou, rapaz muito simpático, 34 anos de idade, ele falou para mim o seguinte: você tem 5 minutos para conversar comigo. Eu não tenho tempo, tenho outros compromissos. Eu falei para ele o seguinte, Marcos, para falar do amor de Cristo em 5 minutos com você é muito pouco, eu não consigo. Preciso de um tempo maior. Vamos remarcar essa visita. Remarcamos, né? Passou 2 semanas, remarcamos a visita e lá estava o Marcos, com toda a família reunida, né? Eu estava de novo com esse irmão aqui da Parque Doroteia e conversando com ele, confesso a vocês que foi o maior apelo, maior tempo que eu já dediquei em minha vida. Foram mais de 2 horas, acredito que em torno de 3 horas, conversando com ele. Ele chorando muito, ele disse o seguinte para a mãe dele, né? Eu não vou voltar para a igreja por tua causa. E nem você pode falar o que for, Fabrício, eu não vou voltar. Pode fazer suas orações, pode pedir, que eu não quero mais saber de Cristo, né? Eu disse para ele o seguinte, eu não vou desistir de você, como Deus não desiste de nós. Vou continuar orando por você. Passou praticamente 2 semanas, eu pregando na igreja dele num sábado, o pai dele chegou muito alegre, né, feliz, e falou, Fabrício, sabe quem está aqui? O Marcos, e ele quer rebatizar. Falei, aleluia, glória a Deus. Assim que terminou o sermão, desci uma sala, conversei com ele e preenchi exatamente essa ficha, né? Aqui tem a assinatura dele, preenchi a ficha. E eu me lembro de uma frase que eu falei para ele, Marcos, não solte mais a mão de Cristo, segura firmemente. Ele disse, eu estou em abstinência, querendo bater minha cabeça na parede devido a drogas, né? E era uma luta constante na vida dele, infelizmente. Mas ele falou, agora eu quero voltar para Cristo. E eu quero me entregar inteiramente a Cristo. Então ficou marcado o evangelismo. Foi no mês de outubro, o pastor Cidral, eu estava trabalhando com ele nessa época, fez a semana, estava tudo marcado de o Marcos batizar nessa igreja, a igreja central, né? Ele não é a igreja local que ele frequentava. Mas, por obra, infelizmente, do inimigo, né? O inimigo atrapalhando, Marcos não batizou nessa semana. Esperei ele de domingo, segunda, quarta, terça, quarta, até sexta-feira, que terminamos o evangelismo. E ele não aparecia. Eu sempre ligando para ele, querendo buscá-lo, se fosse o caso, né? Até na casa dele, né? Mas impossível. Eu entrei em contato depois, terminou o evangelismo no Parque Doroteia, fui para outro distrito e ligando para a mãe dele, eu falei, como que está o Marcos? Ela me disse, o Marcos está pior que antes. Está numa situação muito complicada. Eu fui convidado por essa igreja a pregar no dia 31 de dezembro na igreja dele, a igreja de origem dele, onde foi praticamente nasceu, né? Foi criado desde a infância. E nesse dia que eu comecei o sermão, exatamente o sermão sobre escolhas de uma vida, né? Marcos chega com toda a família. Ele assistiu o sermão e ao final do sermão, nos abraçamos, ele chorou muito, ele disse para mim, eu estou perdido, eu estou na mão de Satanás. Eu tenho andado agora por caminhos mais difíceis, piores que antes. Eu falei para ele, eu não vou desistir de você. Eu confio em Deus, que ainda há salvação para você, que Deus não desiste nunca de nós, né? Fui embora do distrito, passado mais um tempo, no dia 12 de janeiro de 2018, mais algumas semanas, eu recebi uma mensagem no meu celular. Eu estava indo para um grupo de oração, uma sexta-feira à noite, e o Marcos tinha desaparecido. O que aconteceu com o Marcos, né? Liguei para a mãe dele desesperada, colocou a polícia para procurá-lo, não sabiam o paradeiro dele. E uma pessoa encontrou os pertences do Marcos, que ele fazia muita caminhada, trilha, lá na represa Billings, né? Encontrou o celular, encontrou os documentos dele, ligou para a família, né? Mas estava tudo intacto, não havia indícios de roubo, né? E continuou o mistério, até que no terceiro dia encontraram o Marcos.
com o corpo todo inchado, foi impossível fazer o velório dele. Ele havia suicidado. Então, infelizmente, irmãos, existem coisas nessa vida que não teremos resposta, né? Só no céu teremos essas respostas que Deus irá nos dar. Eu perguntei muitas vezes para Deus, mas por que, Senhor, aconteceu dessa forma, né? Isso marcou muito a minha vida, esse testemunho. E em Mateus 11:28, Cristo nos faz um convite: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está passando por uma enfermidade, decepções, tristezas, frustrações, que entrou no fundo do lamaçal do pecado e acredita que não tem mais volta para os braços do Pai? Acredite e confie naquele que é especialista em tornar possíveis as impossibilidades da vida. Nossos amigos e entes queridos, que já desceram à sepultura, antes nas suas vidas entregue a Cristo, eles tinham a esperança do milagre da ressurreição, no grandioso e maravilhoso dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos nos apegarmos nas promessas que está em Apocalipse 21:4, né? Tem uma promessa muito forte aqui que Cristo nos faz, que diz aqui: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. É porque as primeiras coisas passaram. Que Deus possa abençoar a todos nós, que possamos estarmos firmes em Cristo, passarmos o que for feito, mas nunca desistir de Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida e a salvação para a eternidade. Deus abençoe. Amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Irei voltar. Irmãos, agora eu gostaria de nós fazermos uma entrega de nossas vidas a Cristo.
que nós possamos entender que somente Jesus pode, através da sua graça e misericórdia, salvar-nos para a eternidade. Vamos agora curvar nossas frontes e orarmos ao nosso Deus? Obrigado, meu Pai de amor, meu Pai eterno, pelas bênçãos que se renovam a cada dia em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. Passamos por provações, por dificuldades, mas temos que estar firmados em Sua palavra, firmados nas promessas da Sua palavra, que são mais de 3.000 promessas que se encontram na Bíblia. Que nós possamos, Pai, entendermos que esse mundo não é o nosso lar. Que nós possamos não só conhecermos a verdade, mas praticarmos essa verdade em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que irá ver essa live, cada pessoa que possa fazer essa entrega total de suas vidas a Cristo Jesus. Essas bênçãos te pedimos com perdão dos nossos pecados, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que bom que você ficou até aqui conosco. A palavra do Senhor, espero que ela tenha feito morada agora no seu coração, porque esse é o propósito, né? A palavra ela é viva, ela é transformadora. Eu gostaria de deixar aqui alguns avisos e convidá-lo para que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter aqui o nosso culto de oração. Então, envie o link para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para que eles possam participar. Faça, durante a transmissão do culto de quarta-feira, o seu pedido de oração ali pelo chat, no YouTube, e nós vamos orar ao vivo. O culto de quarta-feira ele tem esse propósito de oração. E no próximo sábado, nós vamos ter o culto às 9 da manhã, você é o nosso convidado. Em seguida temos a Escola Sabatina, que tem sido uma bênção também. E nesse sábado, em especial, às 16 horas, em frente à Prefeitura de Cotia, nós vamos ter um culto campal. E você é o nosso convidado. Que você possa convidar outras pessoas. Esse culto ele já acontece uma vez por mês em nossa igreja. Então, faça esse convite para as pessoas que ainda não participaram. Venha com o carro, nós vamos respeitar todos os protocolos de segurança, como tivemos feito nos outros. E para este próximo culto, nós vamos ter a presença do pastor Felipe Tonasso e do quarteto Revive. Então, guarde essa data e venha conosco no próximo sábado para adorar juntos ao nome do Senhor. Uma ótima semana para você e que Deus o abençoe.